Fala galera do canal, tá começando mais um podcast Fala Cristão aqui pra vocês. Se você aí já é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, chama a galera aí pra fazer aqui o podcast junto com a gente. Hoje, sabendo que hoje a gente tá ao vivo e não tá ao vivo, né? Você tá assistindo esse podcast, o podcast foi gravado já há alguns dias, porque hoje, nesse exato momento, eu tô, né, naquele momento lazer, né? Então, eu não tô exatamente aqui. Eu tô, mas não tô. Você tá entendendo? Tô em espírito e em verdade. Tô brincando. Então, pra você que tá aí, deixa eu começar daquele jeito que você já sabe, né? Mandando aqueles abraços de sempre. O abraço aí vai pra missionária Luciana e também pro pastor Juraci, que estão lá, na verdade, nesse momento, eu não sei se eles já voltaram pra África, né, porque eles estavam aqui no mês de fevereiro, nós estamos em março, então eu não sei se eles ainda estão em Vila Velha, mas um grande abraço para eles, sempre estão assíduos aí. Se estiverem assistindo ao vivo, lá já é quase 11 horas da noite, então um grande abraço a todos vocês aí em Cabo Verde. Queria mandar um abraço também pro pastor Camilato, que está lá em Portugal, tem assistido, ele roda aí fazendo Uber lá em Portugal e leva o nosso podcast ali dentro do carro, ouvindo também pelo Spotify e todas as plataformas onde nós estamos locados aí o podcast. Queria mandar um abraço também para Sônia Regina, que está lá na Suíça, um grande abraço, um grande beijo para a Sônia, que está lá nos assistindo, também para o pessoal que está nos assistindo nos Estados Unidos. No último episódio, no episódio, na verdade não é o último, né? O episódio da Selma Fernandes, né? Uma pessoa entrou, né, aqui no podcast, falou no chat que estava diretamente dos Estados Unidos e ela tem assistido aqui o nosso podcast. Então um grande abraço, eu não lembro mais o nome, que já tem alguns episódios aí já passados, mas um grande abraço a vocês que têm nos assistido aí nos Estados Unidos. Eu acho que é o Júnior, se eu não me engano, eu lembro mais vagamente. Mas é isso. Um grande abraço também a toda a minha família lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tem assistido, sempre tem dado essa força aí para que a gente continue fazendo o que a gente faz. Se você quer se tornar um parceiro ou um patrocinador do podcast, entre em contato com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem tudo, tá bom? Inclusive o Instagram também do nosso convidado de hoje, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar para vocês. É um grande já sócio do canal aqui e tá aqui com a gente mais uma vez. Queria falar para vocês que nós estamos no Instagram com @canal Diogo Pires, estamos no TikTok agora também, @podcast Fala Cristão. E no Spotify, se você ainda não nos ouviu por lá, não nos viu, porque tem a imagem lá também, Fala Cristão Podcast, é só procurar, você vai achar os nossos episódios. E queria falar para você que quer ser missionário, quer fazer algumas viagens por aí, ter um acesso maior aí nos países, né? Você tem a oportunidade, e a oportunidade agora. Cidadania Italiana, assessoria Cidadania Italiana vai te dar essa oportunidade. Você vai poder ter acesso aí a mais de 25 países. Você vai poder entrar neles. Se você tiver um parente, né? Se você tem aí um parente que já tem a questão italiana, você pode ir lá e conversar com a assessoria italiana. Como que você faz isso? Aqui na descrição, apertando o maisinho abaixo do vídeo, abre a descrição e você tem o contato aí, mas eu vou falar para você, que é 27 99804 2324, você pode acessar. Deixa eu colocar na tela para você não se perder e você poder anotar aí, ó, tá bom? Deixa eu colocar aqui que você tem o WhatsApp dele, você consegue aí agora com esse WhatsApp que está aparecendo na tela, 99804 2324, você entre em contato lá e se você tem algum parentesco, um avô, um bisavô que é italiano, você pode tentar aí a sua cidadania italiana. Eles vão te dar toda a assessoria para você conseguir e aí você vai ter acesso a 25 países. Então, recado dado, entre em contato com eles, fale com eles lá. Espero que dê tudo certo para você e você seja um baita missionário. Tá certo? Então é isso, todos os recados de hoje foram dados e a gente vai, enfim, começar. Tão bem, não tão, Rony? Que tá isso, ótimo, bem a pouco. Hoje eu tô me sentindo um pouco até mais melhor com isso, rapaz. Tanto, a gente vai treinando, vai fazendo, né?
Aí vai ficando melhor, né? A gente vai conseguindo fazer de uma forma mais espontânea, mais tranquilo, né? Até no começo a gente se perde um pouco, muita coisa para falar, né? e agora realmente está formatando, graças a Deus. É verdadeiro adágio, a perfeição vem da prática. É isso aí. Rony, todo mundo já te conhece por aqui, o pessoal já sempre quando fala o seu nome já fica já alvoroçado, né? Meu Deus, vai vir polêmica, cortes, aquela loucura toda, mas se apresente, você já é um assíduo aqui, um sócio do canal, fala pra gente quem é você. Obrigado, Diogo, pelo convite, sempre uma alegria estar aqui com você, com a sua audiência, e o tema de hoje super interessante, né? Eu espero contribuir ao meu desejo e eu me defino como um cristão, um teólogo com balizas pentecostais, que a minha tradição, minha formação religiosa foi toda no pentecostalismo, mesmo desvinculado institucionalmente, mas continuo me definindo assim. Um autor, um pretenso escritor, um pretenso escritor e também no que tange a vida profissional, sou professor na educação básica, lecionando para os anos iniciais, finais, sou professor de ensino religioso e história na rede municipal de Cariacica, no ensino superior, lecionando teologia, psicanálise. Neste semestre agora eu estou lecionando na graduação em história, também tenho formação em história, trabalhei como historiador, e trabalhando também com a disciplina de História no ensino superior. E além da atividade de docência, eu também tenho uma atividade que eu amo, que é a atividade conteudista, professor conteudista, que é aquele professor que produz material didático para instituições de ensino. Eu venho já há um tempo produzindo, já são mais de 70 trabalhos, produzindo material tanto para cursos livres, como já escrevi para educação básica também, para redes, né? Mas sobretudo para instituições de ensino superior, produzindo material didático. Agora mesmo terminei Pentateuco Livros Históricos para uma universidade, e para essa mesma universidade eu vou produzir epístolas católicas. Então é uma atividade que eu amo. Minha formação, Diogo, maior é na área da teologia, com bacharelado, mestrado, agora o doutoramento em andamento pela PUC-Rio, na área de teologia sistemático-pastoral. Minha pesquisa é sobre hermenêutica pentecostal. E sou licenciado também em História, Pedagogia e Ciências da Religião. São áreas aí também E possuo formação em psicanálise também, que é uma área que eu amo. Inclusive o nosso Rio lá de psicanálise bombou, né? O corte que você fez lá, muito legal. Há um interesse muito grande hoje pela psicanálise, né? Eu acho que a galera tá querendo muito se entender, né? Mas depois de meia hora de currículo, né, galera? Desculpe se fui prolixo, Diogo. Não, tá tranquilo. É só pra quebrar o gelo. Eu gosto de pensar assim, um quebra-gelo. As pessoas conhecerem um pouquinho mais a gente, né? Legal. Não, pra vocês terem ideia aí, né, da quantidade de coisa que o Rony faz. E assim, é por isso que geralmente o pessoal gosta muito, muito dele. A minha mãe, né, diga-se de passagem, ela é uma grande fã sua. Obrigado. Um abraço pra ela. Ô Diogo, me permita, eu acho bacana isso, cara, porque assim, a internet, ela é um espaço democrático, isso é positivo. Mas tem muita gente falando muita coisa na internet, né? Então é bacana quando você compartilha com... Eu tinha uma restrição muito grande em expor, até por uma questão religiosa mesmo, né? A questão da humildade, de você não ficar ostentando formação, títulos, essa coisa toda, né? E de fato isso é muito bom, né? Esse cuidado. Sim. Mas ao mesmo tempo é interessante também você falar um pouquinho da sua trajetória, até para que as pessoas vejam que há um comprometimento real da nossa parte com a pesquisa séria, né? Com uma formação séria, uma formação bacana. E claro, eu posso errar, né? Mas eu acho que passar isso pro internauta é bacana, porque comunica um pouco mais de segurança também, né? Até para entender que é alguém que de fato pesquisa, né? Está comprometido realmente com a pesquisa séria, né? Sim, não, isso é muito bom, né? Porque a nossa área, né? Eu venho fazendo alguns episódios aí. Eu estava até refletindo sobre isso hoje, no meu dia. E, assim, a gente tem batido muito sem querer. Eu não falo nada com os convidados, mas são vários episódios que vêm falando muito sobre o caráter do cristão, quando ele se denomina cristão de fato, né? Ele se denomina
cristão, mas não vive exatamente o que ele consente e diz que é, né? Então, os próprios convidados, eles têm batido muito nessa tecla, um mais na questão espiritual, outro mais na questão ética, e faz essa junção aí, e eu tenho, assim, acaba que, mesmo que seja um episódio de podcast, né, fica ecoando na minha cabeça ali o que eu ouvi aqui, como se fosse uma pregação, como se fosse uma ministração, algo assim, que eu fico meio que refletindo depois, olha assim, será que isso realmente que é pontual? Porque mais do que as outras pessoas que veem o podcast, eu às vezes acabo assistindo o meu próprio podcast. Eu sei quando legal. Tá bom quando eu não me vejo aqui fazendo as perguntas. Aí eu vejo, não, esse aí ficou bom, porque eu não reparei que eu tava ali. É como se eu estivesse assistindo um outro podcast que eu não estava fazendo, né? Como apresentador e tudo. Então isso é muito bom. E esses últimos, com certeza, tem sido dessa forma. Mas, enfim, apresente o nosso tema de hoje, que eu acho que é um pedido da nossa querida irmã, que... Peraí, deixa eu lembrar o nome dela aqui, que eu sumiu rapidamente o nome dela aqui. Meu Deus... Vai lembrar, vai recuperar. Meu Deus, a Isabela. A Isabela, eu sou ruim de nome. E a Isabela que pediu esse tema já tem bastante tempo, né? E dessa vez a gente conseguiu trazer esse tema aqui. Então, o que nós vamos falar sobre esses textos que nós vamos apresentar? Qual que é a ideia para que você aceitou de bate-pronto a fazer nesse episódio de hoje? Perfeito. Acredito, Diogo, que o que nós vamos trabalhar aqui está no campo, numa área de estudos que alguns teólogos denominam de dificuldades bíblicas. Mas, assim, basicamente, a gente pode situar também a nossa conversa hoje aqui no campo da hermenêutica e da exegese bíblica. Textos que a gente interpretou de uma forma e que a gente até recebe também por herança na nossa formação religiosa, textos bíblicos, claro, que estou me referindo aqui, e que a gente acaba interpretando de uma forma equivocada. Que quando você bombardeia esses textos, e bombardear aqui no sentido positivo, né? Quando você bombardeia esses textos com princípios de hermenêutica, de exegese, você leva para esses textos um exercício, um fazer hermenêutico, exegético, usando ali princípios, noções, por que não dizer também um instrumental da hermenêutica e da exegese, você percebe que nós historicamente interpretamos esses textos de forma equivocada. Então eu acho que a grande contribuição aqui é, além de elucidar um sentido melhor desses, ou que é o que nós objetivamos aqui, apresentar ao internauta o real sentido desses textos, mas na mesma medida em que a gente discorre sobre isso, já ir também, Diogo, comunicando para o internauta justamente algumas noções, alguns princípios de como interpretar. É tipo assim, a gente toma alguns exemplos para a partir desses exemplos instrumentalizar o internauta, para que ele possa fazer esse mesmo exercício com outros textos com os quais ele também possa ter alguma dificuldade. Importante deixar claro que isso aqui não torna ninguém um hermeneuta. Sim. Isso aqui não é um podcast de 1h30, 2 horas, que vai tornar alguém um exegeta. Não é essa a ideia. A ideia é fazer aqui uma pequena transposição didática da hermenêutica e da exegese para quem nos assiste. É até achar as características que o texto mostra, né? Para que realmente tenha o significado dele, né? E não fazer, por exemplo, igual eu vi uma vez, uma imagem, né, de um cartaz, eu não sei quem me mandou, mas é hoje que você vai sair da boca da baleia. E aí tinha Jonas, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Então é coisas nesse tipo aí que a gente vai, não vamos chegar a tanto, né? Mas é nesse ponto que a gente vai abordar hoje, só para o pessoal entender aí. Então vamos começar direto aqui com os textos que você selecionou pra gente, e a gente já inicia aqui. O primeiro texto que seria de Mateus 19, que é a grande questão do divórcio. Posso tema sensível, divorciar tantas vezes que eu quiser, eu posso ter realmente, eu posso casar, desquitar, como é que é isso? Qual que é o que está querendo dizer Mateus 19? Qual que era a propriedade
de Mateus 19 no cerne da questão aí. Esse texto, Diogo, ele é muito discutido, ele é um texto bem, e que provoca discussões acaloradas, porque você tem ali uma expressão em Mateus 19, coisa feia, o termo, se eu não estou enganado, a palavra grega ali é porneia, de onde vem pornografia. Só que não existe assim uma definição final para o termo, com o sentido que ele tem ali, se a referência ali seria a mulher que se casa sem ser virgem, ou se seria uma referência ao adultério. Há quem defenda que é o adultério, porque você tem mais adiante ali a fala de Jesus, né? O que casar com a repudiada comete adultério. Mas eu particularmente acredito que não seja adultério, porque a lei de Moisés era clara em casos de adultério. Sim. E qual era a penalidade? Era o apedrejamento. Isso nem é discutido ali, né? Então não acredito que seja, que esse coisa feia, esse termo porneia que aparece ali, seja uma referência a isso, né? Talvez, para mim, o que parece fazer mais sentido ali, o significado desse termo, Diogo, é que o homem judeu daquele tempo, ele encontrava alguma insatisfação em relação à sua companheira, e trivial, banal, como por exemplo queimar o pão em casa e outras questões, e ele dispensava a mulher dele. Qual é o meu entendimento dessa passagem, Diogo, à luz de outras que são importantes, que você tem que estudar em paralelo com ela? Marcos 5, se não estou enganado, há um versículo. Você tem também Deuteronômio 24, que é o texto citado por Jesus. Esse é fundamental, esse não pode passar, né, despercebido. Deuteronômio 24, porque Jesus cita a questão da carta de repúdio e tal. Então tem que ser estudado ali em paralelo. Mas o meu entendimento ali é que a referência é a isso. Eles dispensavam, depois de estudar bastante, pesquisar em comentários, aplicar justamente alguns princípios de hermenêutica e de exegese, e ler intérpretes desse capítulo, ou dessa passagem de Mateus 19, a conclusão a que eu cheguei é que a referência ali era essa prática. O homem, ele dispensava a mulher por motivos banais, mas não dava a ela a carta de repúdio, Diogo. Seria uma espécie de documento da época em que ela teria a permissão para ser admitida por outro homem. O que ele fazia? Ele dispensava, mas ele não dava esse documento. E ela ficava numa situação muito difícil do ponto de vista social. Por isso Jesus vai dizer, o que casar com a repudiada comete adultério. Porque na verdade ela não havia sido legalmente repudiada, ela não estava legalmente permitida para ser assumida por outro homem, né? Então os caras eram tão canalhas que eles dispensavam a mulher, não davam o documento, a mulher ficava na rua da amargura. Jesus bate duro contra isso e ele vai retomar o princípio do casamento lá em Gênesis. Ele vai dizer, olha, a vontade de Deus é que não se separe, mas se separou, Moisés deu a carta de repúdio, então dá a carta de repúdio, né? Você vê aí, Diogo, a sensatez de Jesus e a estupidez da religião. Porque a religião, e agora eu estou trazendo isso para os nossos dias, né? Porque a religião ela quer negar o fato social. Não pode divorciar é pecado, se casar de novo tem adultério, não pode fazer nada na igreja, porque está no segundo, está no terceiro casamento. Não, divórcio é um fato social, ele está posto. Jesus já lidou com isso na sua época, e ele vai dizer, olha, o ideal é que não separe. Perceba, Diogo, que ele retoma o princípio da valorização do casamento. Não é a vontade de Deus que o casal se separe, mas se separou, não é o fim. Então, se você vai dispensar a mulher, é como se Jesus estivesse dizendo, né? Dá a carta de repúdio, porque ela vai poder ser assumida por outro homem. A questão do próprio divórcio, então, não tem a ver exatamente com a palavra exatamente do divórcio, mas a consequência que ele gerava e que aí Jesus tentou trazer à luz que até seria o porquê divorciar e não divorciar. Esse é o tema-chave da parte do Mateus 19, é isso? Então, Diogo, eu teria dificuldade para dizer que isso passa batido aos olhos de Jesus, porque ele retoma o Gênesis. Ele vai dizer, olha, no princípio, o que Deus uniu, não separe o homem, ele cita o texto, né? Então, como que dizendo assim, o ideal é que o casal não se separe. E isso, Diogo, é fantástico, cara, você pensar isso numa era, né? Num momento da história em que nós vivemos, trazer isso para os nossos dias, né? Em que pessoas estão sendo tratadas como produtos descartáveis, né? A gente vive a coisificação do ser humano. É fantástico você olhar para Jesus ali valorizando a união conjugal, a união matrimonial, né? Mas ao mesmo tempo ele lida com a realidade do repúdio. Eu não gosto de levar a palavra divórcio, por mais que esteja nas traduções, porque eu acho que é um anacronismo a palavra divórcio. Eu não acho que é uma tradução legal, eu prefiro a palavra repúdio. Então ele está lidando com esse fato social da época dele,
Então ele vai dizer, olha, e basicamente ali, Diogo, eu entendo que Jesus, ele está, de certa forma, defendendo a possibilidade de que a mulher fosse para um segundo casamento. Cara, isso é revolucionário e ninguém fala isso, né, nas igrejas. Sim. Pela questão do dogma vigente, né? Porque o segundo casamento ele é demonizado. Cara, eu congreguei, Diogo, com uma irmã, uma mulher de Deus, uma mulher séria, muito dedicada à igreja, mãe de 7 filhos. Na época, ela devia estar na casa ali, tem muitos anos já isso, né? E a gente congregava juntos, e na época ela devia estar na casa ali dos 40 anos, uma mulher muito bonita, estava voando no auge. E, cara, eu conversava muito com ela, era muito próximo dela, ela me contou a história dela, falou, Rony, eu fui casada e a gente foi se aproximando, nos tornando amigos, e um dia ela me confidenciou isso, falou, Rony, eu tô aqui na igreja, eu não posso casar de novo, porque se eu casar, eu perco todas as minhas atividades na igreja, que é uma coisa que eu amo fazer, amo servir a Deus aqui na igreja e tal, mas qual foi o contexto do meu divórcio? Eu peguei o meu marido se masturbando para nossa filha de 6 anos. E quando eu flagrei aquela cena, Rony, eu, como costumo dizer o bom pentecostal, né? É a forma pentecostal de xingar, né? Ela falou assim, eu saí da graça, eu quebrei tudo dentro de casa na cabeça dele. Foi um mau quebra-pau, botei ele pra fora, falei, não quero você aqui mais e tal. E ela não casava de novo, Diogo, porque na cabeça dela não era isso, realmente. E a liderança já tinha dito pra ela. Né? Então, assim, cara, é bizarro. São idiotices religiosas que são sustentadas com base numa interpretação do texto que foi transmitida, foi repassada. Mas as pessoas que sustentam essas crenças, Diogo, muitas vezes elas mesmas não fazem esse trabalho, como eu fiz, de ir ao texto, de analisar, é isso mesmo que a Bíblia está realmente ensinando? Elas não fazem, elas simplesmente reproduzem isso de púlpito, institucionalmente, né? Você tem isso até em documentos oficiais de denominações. E qual é o grande problema disso, Diogo? É que você produz uma hermenêutica que é desumanizadora, cara. Uma leitura da Bíblia que é excludente, que segrega as pessoas. Aí a pessoa que vem, que está na igreja, que está num segundo, num terceiro relacionamento, fica ali como se fosse um alienígena dentro da comunidade de fé, todo mundo fica olhando atravessado, julgando a espiritualidade da pessoa, com base numa leitura errada do texto, né, Diogo? Então, eu acho que, só para concluir o argumento, né, eu penso, Diogo, que o evangélico ele se aproxima da Bíblia de uma forma muito equivocada. É a leitura de pé da letra. Essa leitura fundamentalista da Bíblia. Isso é muito problemático, Diogo, porque existem diversas questões com as quais a gente convive hoje na nossa realidade eclesial e social, que a Bíblia simplesmente silencia, não tem nada ali na Bíblia sobre isso. Diogo, o que você encontra na Bíblia sobre inteligência artificial, meu velho? Não tem nada, Diogo, sobre inteligência artificial na Bíblia. E isso é uma pauta do momento, mano. A gente tem que olhar para isso, cara. A gente tem que lidar com isso. É uma questão muito séria hoje. O futuro da humanidade está sendo discutido à luz da inteligência artificial. Você está acompanhando isso. E, cara, o que você tem na Bíblia sobre isso? A não ser da questão ética, né, do fator mas especificamente sobre inteligência artificial, nós não temos nada. E o que o evangelho que ele quer fazer? Ele quer explicar tudo. Não, tem que estar na Bíblia, tem que ser à luz da Bíblia. Não, tem questões que a Bíblia não fala. E nessa hora, Diogo, eu sempre digo, o que nos resta? Nos resta o que Deus nos deu, bom senso. Cabeça. Cabeça não é só para chifre, não é só para boné, cabeça. Cabeça não é só para, entendeu? Vamos pensar, gente. Vamos, né, usar o bom senso e lidar com essas questões, né? É até bom pensar, né? Porque assim, eu tenho uma máxima que eu tenho falado desde o meio do ano para frente, alguma coisa assim. É o pensar sobre, né? Isso, Diogo. As pessoas não querem mais pensar sobre. Elas querem realmente relativizar tudo. Tudo não tem não tem mais fundamento. E Diogo, vamos crachar aqui? Vamos crachar aqui? Cara, se eu sou pastor de uma igreja e o cara chega pra mim e fala assim, pastor, eu tô vindo do 48º divórcio. Eu tô no meu 49º casamento. E aí, filhão, o que você quer? Não, eu quero seguir, eu quero viver a espiritualidade do evangelho. Qual autoridade eu tenho, Diogo, para negar isso a ele? E segregar ele na comunidade de fé? Então é paradoxal, porque as igrejas evangélicas elas falam tanto de uma vida nova, de uma nova vida com Cristo, mas quando as pessoas querem, né, vivenciar isso, se ela não se encaixa no dogma, padrões, né? Ela é excluída, ela é segregada. Entende? Então, assim, cara, o evangelho sempre será, Diogo, uma possibilidade de recomeço para as pessoas, por mais erros que ela tenha cometido.
eu já vi algumas situações nesse âmbito que são assim, tanto no lado ruim da coisa, de a pessoa não ser Aham. aceita, quanto é, um dos pastores que eu conheci ao longo da minha vida realmente amar uma pessoa e conseguir trabalhar com ela, porque nesses casos, nesse estilo, até do exemplo que você deu, a pessoa precisa de alguém que possa amar ela. E se for o caso da palavra mais difícil, é falar, pessoal, se você já casou 4, 5 vezes, talvez você tenha que dar uma olhada também se o erro não está em você, né? Sim, Então sim, tem muito sim. essa questão de bater nessa tecla. Então, a parte do divórcio, então a gente sabe que é a carta de repúdio e não Uhum. seria essa palavra mesmo, divórcio excludente. Não nos termos de alguém que é praticado hoje, eu digo, né? Aham. Porque a forma como a gente pratica o divórcio hoje é muito diferente daquela realidade social do primeiro século, Palestina, tempo de Jesus, né? Então é nesse sentido que eu acho impróprio o uso da palavra divórcio. Eu não estou aqui criticando os tradutores, eu não sou tradutor, eu não sou um exegeta Sim. profissional. Eu participo de um grupo de exegese da PUC Rio, ligada à PUC Rio, Diogo, e às vezes eu vejo lá como que é difícil os tradutores, os exegetas escolherem determinada palavra em português que esteja mais próxima. Então eu entendo essa dificuldade, Uhum. mas acho que enquanto teólogo vale a gente colocar essa ressalva. Né? Uhum. E vale reafirmar também, Diogo, que, claro, a gente não pode banalizar, porque o divórcio também, se de um lado, Diogo, eu defendo que o divorciado precisa ser acolhido, do outro lado, eu também tenho a preocupação como teólogo de não romantizar o divórcio. O divórcio é traumático. O Sim. divórcio ele é, sobretudo para os filhos, para as crianças, quando há crianças, né? E deixa feridas, deixa traumas. O divórcio de alguma coisa bizarra, cara, se você parar para pensar. Porque você passa anos com uma pessoa, daqui a pouco você divorcia, e muitas pessoas, nem todas, né? Tem pessoas que têm essa inteligência emocional e conseguem administrar isso melhor. Mas parece que a maioria, quando divorcia, passa a tratar aquela pessoa com quem ela passou anos como se fosse um estranho. Cara, é uma coisa, pra você parar pra pensar, isso é uma coisa bizarra, uma coisa muito esquisita isso do comportamento humano, né? Poxa, você conviveu com a pessoa, você transou com a pessoa diversas vezes, você compartilhou e de repente a pessoa se torna uma estranha pra você, né? Então é algo É estranho. até uma. Você me lembrou uma psicanalista que ela falou uma coisa comigo muito interessante. Ela falou que o divórcio, para algumas pessoas, é como se fosse um luto. Termina É, ali, aí é, gera um luto que demora um tempo para realmente voltar à tona. Aí, nesses é, casos, é bom fazer a terapia para que isso aí. realmente a pessoa passe por esse luto, entenda que viveu esse luto, para Isso. depois Pra entrar no novo recomeçar. Pra relacionamento, recomeçar. Isso aí. caso venha, né, a É, ter um novo relacionamento. até porque, Diogo, acontece muito a pessoa tá vindo de um divórcio e aí ela vai tentar um novo relacionamento, ela começa a projetar nessa nova pessoa na vida dela coisas, comportamentos da anterior. Ela começa a Aham. projetar. Então, até uma vez eu dei um feedback a um amigo meu, porque nós estávamos num encontro ali, social, e foi constrangedor ele com a namorada dele. O tempo todo ele falava da namorada dele à luz do relacionamento anterior, estabelecendo comparações. E aí eu, no particular, claro, chamei ele e falei, mano, evita isso, cara, porque é constrangedor. Eu vi que a sua namorada ficou desconfortável. Uhum. Então é bacana isso. Mas assim, Diogo, repito, a gente precisa ter esse cuidado para não romantizar o divórcio. Mais uma vez, volta ao texto de Mateus 19. Jesus ele cita o Gênesis. O que Deus uniu, não separe o homem, né, como que fazendo ali um apelo. Mas ao mesmo tempo, Diogo, a religião ela quer tratar essa questão humana como se fosse uma cláusula pétrea. Né? Eu vou pegar emprestado aqui uma ideia do direito. Uhum. Não pode mexer, tem que ser dessa forma. E se não for dessa forma, né, você pega lá, por exemplo, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado em 2017, um documento oficial da denominação. Aí a declaração vai dizer, né, que o divórcio ele só eu estou falando aqui de cabeça, é importante ler para ver como está realmente citado lá, né? Mas basicamente é 3 situações em que a declaração entende que o divórcio é admissível, né? Em caso de adultério, em caso de violência doméstica e Viúvez. abandono. Cara, quando eu li aquilo, eu falei, olha que coisa extremamente obsoleta, em pleno século XXI, né? Diogo, existem N situações que tornam inviável a manutenção de um casamento. Uhum. Isso é um fator humano.
É uma realidade humana, cara. Por exemplo, e às vezes eu falava isso com algumas pessoas e elas... Imagina, Diogo, você tá vivendo com uma pessoa e a uma certa altura do casamento você descobre que essa pessoa é homossexual. E eu já soube de casos, plural, eu já soube de casos assim. Isso não está contemplado lá na declaração de fé. Não há nada na Bíblia sobre isso. E aí, o que você vai fazer? Você tem que se anular sexualmente, viver infeliz com essa pessoa? Percebe, Diogo? Então, são crenças religiosas absurdas, bizarras, que não fazem sentido. E a religião insiste nisso. Você não, só pode separar, só pode casar de novo. Se separar tem que ficar sozinho. Eu lembro de um caso lá na minha região, o cara com 20 e poucos anos, Diogo. A mulher dele chegou pra ele, falou, pô, não quero mais, eu tô indo embora. E foi embora, mano. Juntou as coisas dela e partiu. Ele foi para um segundo relacionamento. E aí, Diogo, insisto, esse tipo de leitura errada da Bíblia, de aproximação errada ao texto bíblico, gera uma hermenêutica desumanizadora. Cara, sabe o que as pessoas na igreja falavam desse irmão que estava ele se casou com uma colega minha que nós crescemos juntos na rua, na mesma rua, nós éramos vizinhos, ele se casou com ela. Os dois estão juntos até hoje, um casal. Eles tiveram um filho, esse filho tinha um problema, ele morreu com 2 anos de idade, se eu não estou enganado, e viveu uma vida vegetativa. As pessoas na igreja diziam que era castigo de Deus porque ele estava no segundo casamento. Cara, é bizarro, Diogo. A religião, às vezes, ela é bizarra. A cabeça das pessoas, muitas vezes, é bizarra. Crenças absurdas. Deveria haver uma postura de acolhimento, de solidariedade, de amor a eles, né, por enfrentar uma situação difícil como essa. Não, é castigo de Deus, porque ele está no segundo casamento. Então assim, Diogo, eu acho que quanto melhor a gente entender a Bíblia, a proposta do Evangelho, mais a gente humaniza as comunidades de fé e supera esses complexos de ignorância. O que eu ia colocar aqui também é que, assim, tudo que a gente está falando, né, para quem está nos vendo, nos ouvindo, é interessante você fazer o que a gente está fazendo aqui no mesmo sentido dos bereanos. O que a gente está fazendo aqui simplesmente também já aconteceu na Bíblia, que são os bereanos de Atos 17:11, se eu não me engano, estou correto? Eu acho que é isso mesmo, 17:11. 17, o versículo eu acho que é 11. Que é os bereanos, que eles ficavam ali, tudo que Paulo falava, eles tomavam nota e ficavam olhando para ver se realmente era correto aquilo que ele estava dizendo. Então, tanto que o que realmente a Bíblia diz e o que a gente está dizendo, você deve ir lá e procurar. Até porque é isso que a gente está tentando estimular você. Para você que está em casa nos assistindo, você não fique só com o que os seus pastores, os líderes falam. Não estou colocando aqui que todo mundo está errado e nós estamos certos. Sim. Mas é que muitas vezes passa batido coisas que a gente vê na igreja ou ouve de algum lugar. Tem um monte de mensagem na internet. Sim. Então tem um monte de mensagem que são mensagens assim, que se você tiver um nível de leitura, você vai ver que o cara pegou frases de vários livros aí, best-seller. A gente vê isso o tempo todo, entendeu? Assim, quem realmente lê um pouquinho mais, volta aí no episódio do Walter Júnior, que ele falou muito sobre isso. Ele falou é um episódio praticamente quase foi dentro dessa temática, embora não era temático. Então é assim, isso que a gente tá falando sobre do divórcio, se você tem alguma dúvida, vai lá e dá uma olhada para você tirar essa dúvida e entender se realmente é isso, tá bom?